Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, povo querido que tem viajado conosco através das páginas da Bíblia. Tem sido uma viagem fantástica. Eu sou o Fábio e eu tenho me dedicado aqui a colaborar com você, ajudar você para a gente nós juntos, possamos aprender mais da Palavra de Deus. Hoje nós vamos concluir o capítulo 19 do Evangelho segundo São Lucas, episódio número 335. Hoje é a parte quarta, né? Quarta parte desse capítulo 19. Algumas passagens, elas nos chamam mais atenção, não sei, parece que nos tocam de uma forma diferente. Esse capítulo 19, toda a sua história, a história de Zaqueu, a história de Jesus ali entrando em Jerusalém, é uma passagem muito especial da Bíblia Sagrada e hoje nós vamos concluir. Tem muita lição legal, não sai daí, convida mais gente. Eu fico muito contente com a sua presença, você que tem estado sempre conosco aí, ouvindo, acompanhando esse podcast Entendes o que estás lendo, um podcast fantástico de exposição bíblica. Eu sou o Fábio, tenho tentado aí te ajudar nessa jornada, como eu já tenho falado. Nós temos pessoas em muitos lugares. Hoje um abraço para os amigos lá de Flanders, na Bélgica, os companheiros aí na Europa aí, que tem acompanhado os estudos bíblicos. Deus abençoe vocês. E hoje é mais uma jornada especial dessa. Tá bom? Vamos lá então? Nós falamos aqui, esse versículo 41 e 42 do capítulo 19, nós vemos que quando eu e você fala de terra ou país, embora aqui nós estamos falando da cidade de Jerusalém sobre a qual Jesus chorou. Nós vimos no episódio anterior. E Jerusalém, ela era a Judeia. Ela era o próprio Israel. Ela era a força, a luz, a glória da terra ali naquele contexto. E ainda hoje é muito visitada, conhecida e respeitada. Ela era o centro para o qual todos os habitantes ali olhavam e viajavam. Ela era a fonte dos hábitos e crenças daquele povo. A capital tomada, tudo estava quase acabado. O destino do país estava decidido. E a respeito deste povo, desta nação, Jesus Cristo teve esse sentimento ao contemplar essa cidade. Que essa cidade ela havia sido enriquecida com privilégios peculiares. Começando com o sinal e libertação gloriosa da escravidão, lá com Moisés, lá anteriormente. Depois continuou com a lei, a concessão de uma lei, um sistema admiravelmente adequado para salvá-los das superstições e impurezas circundantes das cidades vizinhas. Foi multiplicado pela vinda do salmista, do profeta, com cântico inspirador, discurso e vida elevados, elevando a imaginação, limpando a sua consciência. Aquela nação foi reforçada por uma noção de uma disciplina forte e severa, mas ainda assim bondosa e misericordiosa, pela qual eles foram obrigados a passar. Tudo isso culminou na presença, o ensino, a vida dele, em quem um mais sábio do que Salomão, mais poderoso do que Davi, mais devoto do que Samuel e mais nobre e poderoso do que Elias, um profeta maior do que João, estava ali. Estava encarregado de uma alta e sagrada missão. Foi designado por Deus para ser o depositário e guardião de sua verdade divina, para manter firme e manter alto aquelas grandes verdades que são a força, a vida e a glória da nossa humanidade. A fé hebraica ela tornou-se uma formalidade vazia, infelizmente, como muitos contextos religiosos hoje. Um mero ritual, do qual a verdadeira reverência, amor, caridade, seriedade estavam todos ausentes.
e a nação estava no próprio ato de rejeitar e estava prestes a matar o seu Messias, caindo assim no crime mais sombrio e depois no mais triste desastre. Esse foi o tempo da visitação que eles não entenderam. Versículo 44. O tempo da tua visitação, o que torna o homem em todas as condições, lugares, tão profundamente interessante. É porque Deus fez o homem para si mesmo. E por mais que o homem tenha se afastado do seu lado, ainda está aberto para que ele possa retornar. É porque o homem foi criado para se mover pelos níveis mais elevados e por mais baixo que ele tenha caído, cabe a ele subir. Traga sobre ele as influências corretas e das profundezas mais baixas de degradação e desonra ele poderá atingir nobres alturas de excelência e poder. De novo e de novo, na história da humanidade e de homens individualmente, ficou provada essa verdade. Exemplos ilustrativos não faltam e tranquilizadores podem ser citados em que tribos inteiras ou até mesmo nações, em que homens e mulheres particulares foram visitados com a verdade e graça de Jesus Cristo e foram elevados ao conhecimento, à virtude, à piedade, à beleza espiritual, à preparação para a esfera celestial. Nós sabemos o quanto isso era verdade para o povo hebreu. O trato de Deus com eles foi de longa duração, variado e gracioso, e culminaram na vinda do Filho do Rei. Então a sabedoria divina pronunciou sua voz em seus ouvidos. O poder divino operou suas maravilhas de misericórdia diante dos seus próprios olhos. Então a pureza divina viveu a sua vida de beleza e o amor divino ele se manifestou em uma centena de formas de bondade e piedade no meio deles. Mas este dia deles, este tempo de sua visita, eles não sabiam. Israel perdeu sua chance de ouro e desceu como nação para não se erguer mais. Chega um momento na história das almas, e pode vir em qualquer período da vida, quando os poderes do mundo vindouro eles são mais fortemente sentidos. Quando a proximidade de Deus ela é mais vividamente percebida. E quando as reivindicações de Cristo elas tocam com mais força e movem a alma. Quando o reino de Deus está muito próximo. E as suas portas elas são vistas escancaradas. É este teu dia. É o tempo da visitação ao coração humano. Quão sábio e bom para nós é sabermos o tempo da nossa visitação. Reconhecer a nossa grande e inestimável oportunidade e fugir apressadamente para os braços do Salvador. O versículo 46 nos fala dessa casa de oração. A forte indignação de nosso Senhor mostrada nessa ocasião é uma clara indicação da importância que ele dava ao pensamento correto a respeito do santuário e ao uso correto dele. Ele destacou o ato da oração como aquilo que deve, acima de tudo, caracterizar a casa de Deus. O templo ele existia principalmente e preeminentemente para o sacrifício, ali, somente ali, poderiam ser oferecidos sacrifícios ao Senhor. Era o único lugar em toda a terra onde as ofertas pelo pecado e os holocaustos podiam ser apresentados. Não era então essencialmente o lugar do sacrifício? Verdadeiramente. Mas o sacrifício, quando visto corretamente, era uma forma de oração. Nela e por ela, o ofertante se aproximava conscientemente do Deus amoroso. Nele ele fez confissão de pecado a Deus. Nele ele fez reconhecimento de sua dívida contínua para com Deus. Nele ele suplicou a misericórdia e a graça de Deus. Mas isso é oração. É oração na forma de oferta e não somente de palavras. Das próprias palavras do nosso Senhor, nós deduzimos que o templo era o lugar comumente escolhido pelo povo para a oferta de oração. Era para o templo que os judeus exilados olhavam quando se ajoelhavam para orar em terras distantes. E foi lá,
no templo, que eles se levantaram para orar quando aquele edifício sagrado estava ao seu alcance. Porque, acima de tudo, o santuário cristão, ele precisa ser caracterizado. Ele deve ser o local de assembleia comum, onde todas as classes do povo se reúnem, os ricos e os pobres, e sentem que o Senhor é o Criador de todos eles. Onde os eruditos e os iletrados adoram e se curvam juntos e ajoelham-se diante do Senhor, o seu Criador. É o lugar onde os espíritos humanos eles se encontram e onde as circunstâncias terrenas não têm qualquer importância. Não. Onde a riqueza não pesa e a posição não cria distinção. Deve ser o local de iluminação espiritual onde a palavra de Deus é lida e deve ser lida como pode ser, de forma impressionante e eficaz, pois não há nada na literatura que seja mais adequado para atrair e interessar a uma assembleia variada. É lá, no templo, onde a vontade de Deus é fielmente entregue, o Evangelho de Cristo exposto e aplicado, onde a causa do Mestre da humanidade é plenamente e fervorosamente defendida. Pelo menos essa era a intenção de Cristo, mesmo que muitos fujam deste propósito. No versículo 48, nós vemos como a popularidade de Cristo ela era crescente e real. Jesus Cristo, como mestre, ele não teve uma pequena parcela de popularidade, está além de qualquer dúvida. Ele teve muita popularidade. O povo ficou admirado com a sua doutrina, porque a sua palavra tinha poder. Ele os ensinou como alguém que tinha autoridade. Os seus ouvintes queriam saber de onde veio este homem com tanta sabedoria. Os oficiais do Sinédrio, eles declararam que nunca um homem algum falou como aquele homem. O propósito de seus inimigos foi derrotado. Eles não puderam encontrar o que poderiam fazer porque todo o povo estava muito atento para ouvi-lo. E grandes grupos de homens e mulheres se aglomeravam para ouvi-lo. Muitos ganham audiência pronta com o povo, restringindo-se cuidadosamente aquelas verdades que seus ouvintes podem facilmente entender. As superficialidades, elas são geralmente mais facilmente aceitas. Não é assim com o grande mestre Jesus. Ele atacou abaixo da superfície e frequentemente ele anunciava e reforçava verdades que a maioria de seus ouvintes achavam difíceis de entender. Muitas de suas declarações eram palavras duras. Quando eles estavam pensando em algo tão superficial e tão transitório quanto uma revolução política, ele estava lançando amplos e profundos alicerces de um reino de Deus espiritual, universal e eterno. Ele chamou em seu auxílio toda a natureza visível, todas as ocupações domésticas, as familiaridades da vida social e doméstica. Ele falou de grama e vento, figueiras, de clima, de bom tempo. Ele se deleitou em unir o céu, a terra. Ele falou de lírios, videiras, de pardal, do corvo, e palavras tão naturais, mas ao mesmo tempo tão sábias, que ficaram gravadas nos corações dos homens que o ouviram. Eles queriam saber o que Deus pensava deles, e como ele se sentia em relação a eles, e qual era a maneira pela qual eles poderiam ganhar e reivindicar o seu favor. Eles queriam saber qual era o significado, o propósito e a possibilidade da vida humana. O que se seguiria à morte, qual era a verdadeira esperança para o futuro. E sobre tais temas, Jesus falou aos homens. E não devemos nos admirar que todo o povo ouvia atentamente enquanto ele falava. Ele falou com autoridade e não como os escribas. A sua palavra era ministrada com poder. Ele não se entregava a argumentações minuciosas, nem a imaginações vagas e sonhadoras, não. Nem a suposições duvidosas e não confiáveis. Ele falava como alguém que sabia, como alguém que podia falar sobre Deus, porque ele veio dele, habitou com ele, e sobre a oração, porque ele estava em constante comunhão com o céu. Sobre a justiça, porque ele mesmo era puro de coração.
Ele falava sobre o amor porque toda a sua vida era um ato de amor e de abnegação. Jesus Cristo, ele viu os homens como ovelhas sem pastor, cansadas, deitadas, vagando, feridas, morrendo. Assim ele se anunciou como aquele que veio pregar boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração, pregar libertação aos cativos. Ele se ofereceu como aquele a quem todos os oprimidos pudessem buscar e em quem eles encontrariam descanso para as suas almas. Os homens o ouviam não apenas porque ele falava como nunca um homem falou, mas porque ele também vivia como nunca, jamais um homem havia vivido como ele viveu. Então é isso, meus queridos. Nós estaremos de volta no próximo episódio. Eu te encontro lá, onde nós já estaremos vendo o capítulo 20 do Evangelho segundo São Lucas, se aproximando do finalzinho desse livro. E a gente vai continuar firmes e constantes, sempre avante, eu e você, nós juntinhos aprendendo mais da palavra de Deus, tá bom? Um abraço, até breve. Tchau, tchau.